Uma população em ecologia pode ser definida como um conjunto de indivíduos em uma mesma espécie que vive em uma determinada área em um dado período de tempo. Os indivíduos de uma população apresentam maior probabilidade de cruzamento entre si do que com organismos de outra população da mesma espécie. As populações podem variar de tamanho, mas não apresentam um crescimento contínuo e ilimitado. Se uma população cresce de maneira exagerada, isso pode afetar todos os organismos do grupo e, assim, causar a limitação de recursos, dificultar a reprodução e reduzir a área onde os indivíduos vivem. Dizemos que esses fatores são barreiras naturais necessárias para impedir um crescimento exagerado e, dessa forma, manter a população sempre em uma quantidade limitada de indivíduos. O ambiente máximo de uma população em um ambiente natural é chamado de capacidade limite. Agora vamos falar sobre densidade populacional. É um conceito da geografia que mostra quantas pessoas vivem em média em cada quilômetro quadrado de um lugar. Ele é calculado dividindo o número de habitantes pela área total. Por exemplo, se uma cidade tem 100 mil pessoas e ocupa 50 quilômetros quadrados, a densidade populacional será de 2 mil habitantes por quilômetro quadrado. Esse dado é muito importante porque ajuda a entender como a população está distribuída. Em lugares onde há muitas pessoas em pouco espaço, dizemos que a densidade é alta, como nas grandes cidades, onde há prédios, trânsitos e muito movimento. Já em regiões com poucas pessoas e grandes áreas, a densidade é baixa, como nas zonas rurais ou em regiões com muita natureza. A densidade populacional também serve para ajudar no planejamento das cidades. Quando a densidade é muito alta, podem surgir problemas como falta de moradia, transporte local e poluição. Já quando é muito baixa, pode haver dificuldades de acesso à escola, hospitais e empregos. Então, entender a densidade populacional é essencial para saber como as pessoas vivem, como o espaço é ocupado e o que pode ser feito para melhorar a qualidade de vida em cada região. Crescimento e diminuição populacional. O crescimento populacional ocorre quando o número de nascimentos e imigração supera o número de mortes e emigração em determinada região. Esse processo é influenciado por diversos fatores, como o avanço da medicina, melhoria das condições de vida, aumento na expectativa de vida e desenvolvimento econômico. O crescimento populacional pode gerar impactos positivos, como o aumento da força de trabalho e o dinamismo econômico, mas também desafios, como a pressão sobre os recursos naturais, infraestrutura urbana e serviços públicos. Por outro lado, a diminuição populacional acontece quando as taxas de mortalidade e emigração superam as taxas de natalidade e imigração. Esse fenômeno é comum em países desenvolvidos, onde há baixo índice de natalidade e envelhecimento populacional. A redução do número de habitantes pode causar escassez de mão de obra, desaceleração econômica e dificuldades para sustentar sistema de previdência e saúde, que passam a atender uma população mais idosa. Assim, o estudo da dinâmica populacional é essencial para compreender o equilíbrio entre crescimento e diminuição populacional e planejar políticas públicas adequadas à necessidade de cada sociedade. Olá, agora irei falar sobre as taxas de crescimento populacional. As taxas de crescimento populacional são utilizadas para analisar como uma população aumenta ao decorrer do tempo. Para isso, existem dois tipos de cálculos, a taxa absoluta e a taxa relativa. A taxa absoluta representa o aumento numérico de indivíduos durante um certo período. Ela é obtida pela diferença entre o número final e o número inicial da população. Por exemplo, se uma população tinha 100 indivíduos e passou para 150, o crescimento absoluto é de 50 indivíduos. Esse valor mostra que apenas o quanto a população aumentou em números. Já a taxa relativa considera esse mesmo crescimento,
porém de forma proporcional, ou seja, ela compara o aumento com o tamanho inicial da população. No exemplo anterior, houve um aumento de 50 indivíduos, que corresponde a 50% em relação ao valor inicial. Assim, a taxa relativa indica o quanto esse crescimento foi significativo proporcionalmente. Enquanto a taxa absoluta informa o valor e o crescimento de quantidade de indivíduos, a taxa relativa revela o impacto desses crescimentos em termos percentuais. Essas duas formas de medida são fundamentais para compreender a dinâmica populacional e para analisar se a população está crescendo lentamente, rapidamente ou até mesmo diminuindo ao longo do tempo. O crescimento na ecologia se refere ao aumento do número de indivíduos de uma população de um determinado ambiente. Um bom exemplo é o de coelhos em um campo. Quando há bastante alimento, água e poucos predadores, a população de coelhos tende a crescer rapidamente. No início, esse aumento é lento, porque existem poucos indivíduos se reproduzindo. Depois, conforme a população aumenta, o crescimento se torna muito mais rápido. É o que chamamos de crescimento exponencial. No entanto, esse ritmo não dura para sempre. Com o tempo, o alimento começa a faltar, a competição aumenta e alguns animais acabam morrendo. Assim, a população se estabiliza em um certo número de indivíduos, chamado de capacidade de suporte do ambiente. Esse equilíbrio mostra como os recursos disponíveis controlam o crescimento das populações na natureza. Além disso, esse tipo de crescimento é muito importante para entender o equilíbrio dos ecossistemas. Quando uma população cresce demais, pode causar impactos, como a escassez de alimento e o desequilíbrio de outras espécies. Por isso, fatores como predadores, doenças e condições climáticas atuam naturalmente para controlar esse crescimento. Assim, o ambiente mantém um ciclo estável em que todas as espécies conseguem sobreviver e desenvolver de forma equilibrada. Olá, meu nome é Eduarda Vitória e eu vou falar um pouco sobre a potência biótica e a resistência ambiental. A potência biótica, ela é a capacidade máxima de reprodução de uma espécie, ou seja, o potencial que uma população tem de aumentar o número de indivíduos em condições ideais, sem limitações de espaço, alimento ou predadores. Nós temos como exemplo uma fêmea de coelho, que ela pode gerar várias ninhadas por ano. E se todos os filhos sobrevivessem e continuassem se reproduzindo, a população cresceria rapidamente. Isso mostra uma alta potência biótica. A resistência ambiental é o conjunto de fatores que limitam o crescimento de uma população no ambiental natural. Esses fatores, eles podem ser bióticos, como competição, predadores e doenças, ou antibióticos, como falta de alimento, espaço, temperatura e clima. Nós temos como exemplo que mesmo que os coelhos tenham muitos filhotes, nem todos sobrevivem, por causa da falta de alimento, predadores e doenças. Isso é a resistência ambiental atuando. Nós temos a relação entre os dois, que o tamanho real de uma população é o resultado do equilíbrio entre a potência biótica e a resistência ambiental. Quando a resistência ambiental é baixa, a população cresce rápido, e quando é alta, o crescimento desacelera ou se estabiliza. Bom, quando falamos de curva de crescimento populacional, existem dois tipos principais, a curva S e a curva J. A curva S é a de crescimento populacional padrão, a esperada para a maioria das populações existentes na natureza. Ela é caracterizada por uma fase inicial de crescimento lento, em que ocorre o ajuste dos organismos ao meio de vida. A seguir, ocorre um rápido crescimento, do tipo exponencial, que culmina com uma fase de estabilização, na qual a população não apresenta mais crescimento. Pequenas oscilações em torno de um valor numérico máximo acontecem, e a população, então, permanece ali em um estado de equilíbrio. Já a curva J, ela é típica de populações de algas, por exemplo, na qual há um crescimento explosivo geométrico em função do aumento das disponibilidades de nutrientes do meio. Esse crescimento explosivo, ele é seguido de queda brusca no número de indivíduos, pois, em decorrência do esgotamento dos recursos do meio, a taxa de mortalidade vai ser alta, podendo, inclusive, acarretar a extinção da população local. Os fatores bióticos que regulam a dinâmica populacional são todos aqueles relacionados aos seres vivos que influenciam o crescimento, diminuição e estabilidade de uma população.
Eles atuam em conjunto com fatores abióticos, como temperatura e luz, mas têm a ver diretamente com interações entre organismos. Os principais fatores bióticos reguladores da população são a predação, que é a relação em que um predador se alimenta de suas presas. Quando há muitas presas, a população de predadores tende a aumentar. Porém, com o aumento de predadores, o número de presas diminui, o que depois reduz também os predadores. Um exemplo disso é quando aumenta o número de coelhos, cresce o número de raposas, depois, com menos coelhos, as raposas diminuem. O segundo tipo é a competição. Ocorre quando indivíduos ou espécies disputam recursos como alimento, abrigo, território ou parceiros. Pode ser intraespecífica ou interespecífica. A intraespecífica é entre indivíduos da mesma espécie, como plantas competindo por luz, e interespecíficas é entre espécies diferentes, como leões e hienas competindo por presas. O resultado, a competição limita o crescimento populacional, pois os recursos são finitos. O terceiro tipo é o parasitismo, que é a relação em que um parasita vive às custas do hospedeiro, retirando dele nutrientes. Se o número de parasitas aumenta muito, pode reduzir a população hospedeira. Um exemplo disso é carrapatos em bois ou lombrigas em humanos. Outros dois tipos são o mutualismo e o comensalismo. Embora sejam interações positivas, também podem afetar a dinâmica populacional. O mutualismo, ambos se beneficiam, como abelhas e flores. Se uma população diminui, a outra também pode ser afetada. Já no comensalismo, uma espécie se beneficia e a outra não é prejudicada. Doenças e parasitoses são transmissões de doenças dentro de uma população densa, onde pode reduzir seu crescimento. Isso é um mecanismo natural de controle populacional. Quando maior a densidade, maior o risco de epidemias. Um exemplo disso é surto de vírus em populações de aves ou roedores. Em resumo, os fatores bióticos funcionam como um mecanismo de autorregulação natural, mantendo o equilíbrio entre as espécies e evitando o crescimento descontrolado das populações. Fatores abióticos são os elementos não vivos de um ecossistema, como a água, o solo, o ar, a luz solar, a temperatura, a salinidade e o vento. Eles são cruciais para a vida, pois determinam as condições ambientais, influenciando a sobrevivência e distribuição das espécies, que são chamadas de fatores bióticos. Exemplos de fatores abióticos são os fatores físicos, como a luz solar, que é essencial para a fotossíntese, a temperatura, que afeta os processos biológicos e é um fator climático decisivo, o vento, que pode influenciar na umidade do ar e a pluviosidade, a água, que é essencial para a vida de qualquer ecossistema, e a pressão, que exemplos delas são a pressão atmosférica e a pressão da água. Também existem os fatores químicos, como a salinidade, que é a concentração de sais na água, o pH do solo e da água, que determinam a acidez ou basicidade do meio, nutrientes, que são sais minerais e outros compostos químicos essenciais para a sobrevivência de organismo, e as composições do solo. Vamos explorar o ciclo populacional de linces e lebres, um exemplo clássico de relação predador-presa. Linces e lebres têm uma relação predador-presa, onde os linces dependem das lebres como fonte de alimento. O ciclo populacional envolve 4 fases. Primeiro, o aumento da população de lebres, o aumento da população de linces. Segundo, o declínio da população de lebres devido à predação. Terceiro, o declínio da população de linces devido à falta de alimentos. E quarto, a recuperação da população de lebres e início do ciclo. Esse ciclo mostra como as populações interagem e se influenciam nos ecossistemas, destacando a importância da compreensão dessas dinâmicas para a conservação e manejo de populações selvagens. Além disso, é fundamental entender que esses ciclos populacionais são influenciados por fatores como a disponibilidade de alimentos, o clima e a presença de outros predadores ou competidores. A compreensão desses fatores é crucial para desenvolver estratégias eficazes de conservação e manejo de populações selvagens. Por exemplo, a gestão de habitats pode ser usada para aumentar a disponibilidade de alimentos para as lebres,
o que pode ajudar a manter a população saudável e estável. Além disso, a monitorização das populações de linces e lebres pode ajudar a identificar tendências e padrões, permitindo que os gestores de vida selvagem tomem medidas proativas para prevenir declínios populacionais. Em resumo, o estudo do ciclo populacional de linces e lebres é fundamental para entender as complexas interações entre as espécies e os ecossistemas, e para desenvolver estratégias eficazes de conservação e manejo de populações selvagens.